Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje de manhã, em caráter de emergência, para discutir punições à Coreia do Norte. No fim de semana, o regime do ditador Kim Jong-un anunciou ter feito um teste com uma bomba de hidrogênio, que é ainda mais potente que uma bomba nuclear. Nós vamos conversar com o nosso correspondente lá em Nova York, Felipe Santana, que está em frente à sede das Nações Unidas. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Olha, a reunião acabou agora há pouco. Ela foi a segunda reunião em menos de uma semana para tratar desse assunto. Ela foi convocada pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, Coreia do Sul e Japão. Vários membros do Conselho relembraram que esse mesmo Conselho já aplicou 8 rodadas de sanções contra a Coreia do Norte e muitas delas não foram nem sequer cumpridas. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse que já basta, que Kim Jong-un está implorando por uma guerra e que só as sanções mais duras possíveis serão capazes agora de resolver essa questão diplomaticamente. Todos os membros concordam que a pressão sobre a Coreia do Norte precisa aumentar. Agora, a China e a Rússia não concordam com novas sanções. O que a China propôs foi que a Coreia do Norte congele seu programa nuclear e, em contrapartida, Estados Unidos e Coreia do Sul parem de fazer exercícios militares na Península Coreana. A embaixadora americana disse que essa proposta é um insulto. Agora, o fato é que as provocações da Coreia do Norte estão cada vez mais fortes. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica disse que o país deixou de ser uma ameaça regional e agora é uma ameaça global. O fato é que vários países estão tomando providências. Numa resposta direta ao teste nuclear do regime norte-coreano, a vizinha Coreia do Sul fez uma demonstração de força nessa segunda-feira. A Força Aérea e o Exército Sul-Coreano lançaram mísseis de curto alcance para simular um ataque à base de testes nucleares da Coreia do Norte. O porta-voz das Forças Armadas afirmou que essas manobras militares mostram que o país está decidido a responder a provocações do inimigo, que só devem aumentar na visão do governo sul-coreano. O ministro da Defesa alertou que a Coreia do Norte deve lançar um novo míssil balístico intercontinental para mostrar que é capaz de atacar os Estados Unidos com uma bomba nuclear. Para aumentar a segurança do país, a Coreia do Sul vai reforçar com mais 4 lançadores o sistema antimísseis THAAD, que foi instalado pelos americanos. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse que o Japão vai trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para também reforçar seu sistema de defesa antimísseis. Todas essas medidas são uma reação ao mais potente teste nuclear já feito pela Coreia do Norte. A TV estatal norte-coreana anunciou ontem que cientistas testaram com sucesso uma bomba de hidrogênio pouco depois do 12:30 do horário local, 00:30 de domingo no horário de Brasília. Horas antes, o regime divulgou fotos do ditador Kim Jong-un examinando uma dessas bombas, que, segundo os norte-coreanos, teriam um tamanho ideal para serem lançadas de um míssil intercontinental. A comunidade internacional reagiu imediatamente a mais essa provocação da Coreia do Norte. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse que qualquer ameaça aos Estados Unidos, a seus territórios ou a seus aliados teriam uma maciça resposta militar. O presidente americano, Donald Trump, escreveu ontem numa rede social que os Estados Unidos estavam considerando, entre outras opções, cortar todo o comércio com países que fazem negócios com a Coreia do Norte. A declaração foi vista como uma ameaça velada à China, a maior aliada e parceira comercial da Coreia do Norte. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse hoje que a proposta de Trump é inaceitável e injusta. E esse foi o 6º teste nuclear da Coreia do Norte. A repórter Renata Ribeiro, de São Paulo, ouviu especialistas em relações internacionais sobre as motivações do ditador Kim Jong-un. O míssil americano que levava a bomba de Hiroshima passou sobre a ilha de onde os pais da professora de física vieram. Ela, que nasceu no Brasil, se especializou em radiação. Depois do calor e do choque, é uma terrível consequência das bombas nucleares. No escritório, Emiko explicou para a gente a diferença entre as bombas da Segunda Guerra Mundial e a que o ditador norte-coreano diz ter testado. A bomba de fissão é a quebra do núcleo de um dado átomo, né? E
O contrário, a bomba de fusão, essa bomba de hidrogênio, é a fusão de dois átomos menores. O poder de destruição das bombas nucleares vem dos núcleos dos átomos. A chamada bomba atômica força a quebra do núcleo dos átomos, que quando partem, geram energia e nêutrons que darão continuidade a uma reação em cadeia. A bomba H é diferente. Ela começa com a explosão de uma bomba atômica acionada por controle remoto que gera calor para um outro processo de fusão dos átomos de deutério e trítio, parentes do hidrogênio. Eles se unem e formam um terceiro átomo bem mais leve, de hélio. A massa que sobra dá origem à energia da bomba. É o mesmo processo de geração de energia do Sol. Dá para imaginar, então, o poder de destruição. Mas os especialistas em geopolítica dizem que essas armas nucleares não são pensadas, em princípio, para fins militares, e sim para aumentar o poder de negociação dos países. O que pode soar como loucura do ditador norte-coreano parece ser, na verdade, uma estratégia para chamar os Estados Unidos para uma negociação. Esse pesquisador do Grupo de Políticas de Inovação da Unicamp explica. Teoricamente, os mísseis balísticos não são para serem usados numa guerra, e sim são instrumentos políticos, propriamente ditos, que permitem uma capacidade de negociação muito maior no cenário internacional. O primeiro ataque nunca vai chegar a acontecer, porque o país atacante nunca vai fazer esse primeiro ataque. Esse é o cálculo nuclear. Esse é o cálculo da Guerra Fria, que está sendo retomado exatamente pelo ditador norte-coreano nesse momento. Este não foi o primeiro teste nuclear norte-coreano, e sim o sexto. O primeiro foi em 2006 e provocou um terremoto de magnitude 4,3 na escala Richter. Os outros 4 foram em 2009, 2013 e no ano passado. O quinto teste gerou um terremoto de 5,3, até então o mais poderoso. Mas no domingo, a Coreia do Norte fez seu mais potente teste nuclear, causando um terremoto de magnitude 6,3. Qual é a mensagem que ele passa com esses testes? Eu tenho capacidade de destruição, né? Negociem comigo. É uma ideia de você passar uma mensagem política. A arma nuclear dá ao Kim, né, a capacidade de negociação, um eventual armistício. Ou seja, buscando um levantamento contra as sanções que estavam aplicadas no país, né, permitindo a ele um tipo de transferência de tecnologia específico, um melhor posicionamento no cenário internacional e uma maior autonomia. O embaixador do Brasil na Estônia, Roberto Colim, que atuou na Coreia do Norte até o ano passado, conversou com o Jornal Hoje por telefone. Para ele, a única saída agora é o diálogo. Eu não sei se a Coreia do Norte já se sente suficientemente segura para começar negociações, mas o fato é que, mesmo que eles ainda não tenham condições de atingir os Estados Unidos, até porque o que houve até agora foram testes, teste é uma coisa, não se sabe até que ponto esses equipamentos, esses armamentos são operacionais. Mas o fato é que, mesmo que não tenha chegado ainda a um ponto que possa representar um risco real para os Estados Unidos, se nada for feito, se não houver diálogo, eles poderão chegar a esse ponto. Na China, os países do BRICS, que estão reunidos desde a semana passada, disseram na declaração final da cúpula que deploram fortemente o último teste nuclear feito pelos norte-coreanos. O encontro entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é também uma oportunidade para o Brasil fazer negócios com seus parceiros. O enviado especial à China, Márcio Gomes, tem as informações. É a 9ª edição do encontro e o anfitrião deste ano, o presidente chinês Xi Jinping, afirmou que o BRICS não é um bloco de meras discussões, mas de ações, com grande circulação monetária, intercâmbio cultural, saúde e tecnologia. Os países do BRICS representam 23% da riqueza mundial. A participação do Brasil no PIB global é de 2,4%, segundo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Xi Jinping anunciou que vai destinar quase 300 milhões de reais para um fundo que incentive a integração econômica entre os países do grupo. O Brasil veio à China de olho nos negócios que poderia fechar, investimentos que poderia atrair. Mas em seu discurso, o presidente Michel Temer quis mostrar outras preocupações. Segundo ele, recuperou-se no Mercosul a vocação do livre mercado e da aproximação com outros parceiros, eliminando barreiras ao comércio. Nós queremos fortalecer nossa rede de acordos de comércio
e parcerias empresariais. O líder russo, Vladimir Putin, quer uma TV dos BRICS, que transmitiria uma programação cultural para os países integrantes. Amanhã tem mais uma reunião juntando os líderes do grupo com outros 5 países emergentes. Eles dizem que não se trata de uma ampliação dos BRICS, mas sim uma forma de estender a parceria, criando oportunidades e um novo modo de cooperação. Michel Temer não falou com os repórteres. Disse que estava com a agenda cheia, mas que amanhã dará entrevista, antes de embarcar de volta ao Brasil. As preocupações com a Coreia do Norte são enormes em todo o mundo, mas não as únicas nesse enorme também tabuleiro de interesses. Nos últimos dias, o governo russo apresentou um arco ferroviário para ligar a Crimeia ao restante da Rússia. O país já sofre sanções econômicas da Europa e dos Estados Unidos por causa da anexação da Crimeia. Agora, a nova ponte promete elevar ainda mais as tensões. Veja na reportagem de Cecília Malan. A ponte já começa a tomar forma. O gigante arco ferroviário de 6.000 toneladas foi colocado sobre o Estreito de Kerch, no Mar Negro, ligando a península da Crimeia ao restante da Rússia. 100 engenheiros participaram da obra faraônica, que está sendo considerada a mais ambiciosa da história moderna russa. Quando ficar pronta no fim do ano que vem, será a maior ponte da Europa, com 19 quilômetros de extensão, e terá capacidade para 40.000 veículos por dia. Tecnicamente, a Rússia não tem o direito de limitar a navegação de embarcações no Estreito de Kerch, mas a altura da ponte vai impedir a passagem de navios de carga maiores, o que pode prejudicar o comércio em 2 portos ucranianos. O projeto de Vladimir Putin desafia a comunidade internacional, que ainda considera a Crimeia parte da Ucrânia. A península foi anexada pela Rússia em março de 2014, agravando a crise na região. A Ucrânia já vivia um conflito sangrento. Viktor Yanukovych, um aliado político de Putin, tinha sido deposto da presidência e recebeu abrigo em Moscou. O governo russo foi acusado de interferir no território vizinho e de mandar soldados para lutar ao lado de separatistas contra militares ucranianos. Apesar de diversas evidências, a Rússia sempre negou. Em se tratando da Crimeia, onde a maior parte da população tem origem russa, Vladimir Putin faz o que quer. Os alertas da ONU e do governo ucraniano não surtem mais efeito, assim como as sanções econômicas cada vez mais severas de países europeus e dos Estados Unidos contra empresários e políticos russos. Nada parece conter o avanço de Putin pelas águas do Mar Negro.